Olá, meu nome é Felipe e nesse vídeo eu vou falar sobre o modelo open source do Google, o Gemma 3. E ao final desse vídeo eu vou mostrar dois modos a qual você pode testar esse modelo. Um localmente na sua máquina e o outro utilizando esse modelo para programação. E eu tive a chance de participar do lançamento oficial. Então essa foto, eu estou aí com dois GDEs, do lado esquerdo está o Valmir Carvalho, eu estou no centro aí junto com o Yuri Souza, que é outro GDE também, e do lado direito a gente tem o Gus Martins, que é brasileiro e ele é um dos Project Managers do projeto Gemma. Então ele é uma das pessoas, por trás aí do lançamento desse modelo. E ele está desde o início desse projeto no modelo Gemma. Então ele já está com mais de 10 anos no Google, então ele é uma pessoa muito importante nesse projeto e que lá eu tive a chance de gravar um podcast com ele, que em breve eu vou estar soltando aqui no canal. Então no final do ano passado a gente teve toda a discussão sobre o DeepSeek, que era um modelo open source, que foi lançado e muitas pessoas pensavam que esse fato do modelo ser open source era algo super inovador, mas não, já existiam outros modelos open source. Tanto o Gemma do Google e o Llama da Meta já eram modelos open source. O Gemma em particular, ele tem aí um pouco mais de um ano. Então, em fevereiro de 2024 saiu a versão 1, depois a gente teve lá próximo ao final de 2024 a sua versão 2 sendo lançada e agora esse ano a gente tem a versão 3.0 desse modelo open source sendo lançado. E aí a grande pergunta, Gemini ou Gemma, Quando utilizar qual? Então o Gemini é um modelo bem maior que o Gemma, então ele roda numa estrutura especializada. Então se você quiser aí fazer ações mais complexas, aplicações mais complexas, o recomendado é utilizar o Gemini. Agora, se você quer fazer uma aplicação mais simples, claro que o Gemma 3, na sua maior versão, ele consegue executar tarefas complexas e a gente vai ver, até consegue fazer function calling, que é uma das bases para a gente criar agentes, mas o Gemma, em particular, é um modelo que você consegue baixar, personalizar, você consegue alterar esse modelo, não necessariamente relacionado ao fine tuning, você consegue fazer fine tuning em ambos os modelos, mas o Gemma, em particular, existem variações desses modelos. Então a comunidade pega, baixa, altera esses modelos para casos específicos. E o ponto interessante também do Gemma é a questão da privacidade. Você pode rodar numa infraestrutura sua. Então, se você tem alguma aplicação médica com os dados sensíveis que você não pode enviar para um servidor do Gemini ou qualquer outro servidor, você pode baixar esse modelo e você consegue fazer todo o processamento dessas informações localmente. E o que tem de novidade nessa versão? Essa versão, em particular, teve a ampliação da sua janela de contexto. Na versão anterior eram 8.000 tokens a janela de contexto, agora a gente tem uma janela de contexto de 128.000 tokens. Outro ponto também interessante, que é o suporte à multimodalidade. No ano passado, o Gemma tinha lançado uma variação, meio que um fork do seu modelo com suporte visional, que era chamado PaliGemma. Esses dois modelos ainda existem, mas um vai ser totalmente especializado em imagem e o Gemma é um modelo já que vai focar tanto em texto e em imagem, vai ter esse suporte à multimodalidade. Além disso, a gente tem um suporte a 140 idiomas. Em alguns gráficos mostram o desempenho com idiomas como francês, português, polonês, tendo um desempenho muito bom nos benchmarks em outros idiomas. Como eu já falei também, suporte a function calling. Function calling é a capacidade que o modelo tem de decidir quando ele vai chamar o modelo ou quando ele vai chamar uma aplicação externa. Então, com isso, a gente consegue aí desenvolver agentes com o Gemma. E um ponto bem interessante desse modelo, em particular, é sua performance. Então, um dos gráficos aí mostra o desempenho desse modelo no Chatbot Arena, é um benchmark específico, comparando com o DeepSeek, o R1 e o DeepSeek V3, o O3 Mini. Então, esse Chatbot Arena possivelmente é um benchmark para conversação e, assim, o desempenho do Gemma 3 foi bastante alto. Mas aí o ponto principal aqui são esses pontinhos aqui. Esses pontinhos representam GPUs. Então, esse modelo teve esse desempenho com apenas uma única GPU, enquanto o DeepSeek R1 precisou aí de 32 GPUs para conseguir ter este desempenho.
ok? Então, esse é um dos destaques desse modelo, a sua eficiência. Então, com apenas uma GPU, até na minha máquina, eu consigo executar. Outro ponto interessante também desse modelo é a questão de variações. Então, é algo que se tornou muito comum, né? A gente ter modelos diferentes com variações. Então, a gente tem o Gemma 3 1B, 4B, 12B. O que são esses Bs? Né? Esses Bs são parâmetros, a quantidade de parâmetros a qual o modelo é treinado. Então, o menor modelo de todos, que é 1B, ele tem uma janela menor de contexto e ele só fala inglês. Então, esse aqui é bem enxuto, porque ele vai ter um caso bem específico, a gente vai falar dele no próximo slide. Já o modelo 4B já possui, na questão da janela de contexto, 128 mil tokens, 140 idiomas, como também o suporte à entrada de texto e imagem. Então, a partir daí, né, até os modelos mais altos, eles conseguem fazer esse tipo de processamento. E voltando para o modelo Gemma 3 1B, que é o menor modelo de todos, ele tem um total de 529 megabytes. Ele foi desenvolvido de forma eficiente para rodar tanto no navegador quanto em um dispositivo móvel. Então, o que isso significa? Eu posso baixar esse modelo, ter um modelo rodando offline no meu navegador e utilizando na minha aplicação. Então, isso pode ser utilizado por uma PWA ou alguma aplicação offline, construída, por exemplo, com algum framework em particular para você rodar offline na sua máquina. E ele vai estar lá rodando no navegador sem nenhum problema. Outra questão também é você ter esse modelo no seu dispositivo móvel, numa aplicação em particular, e você consegue fazer o uso desse modelo de LLM totalmente offline. E quais são as vantagens disso? Né? As vantagens da gente ter essas questões é que a gente consegue ter disponibilidade offline, a gente consegue rodar esse modelo offline sem precisar fazer requisições no cloud. E falando de custo, né, a gente não tem acesso a contas na nuvem, então a gente consegue rodar totalmente local esse modelo, então a gente não paga nenhum custo por token. Outro ponto interessante também é a sua latência, porque a informação fica armazenada no dispositivo móvel e é processada no dispositivo móvel. Então a gente não tem nenhum problema de rede nessa questão. E por último é a questão de privacidade, porque essas informações não estão trafegando na internet, elas ficam totalmente analisadas localmente. Então é algo pode ser bem interessante, né, para ler documentos ou ler documentos médicos e receitas, que você consegue fazer esse tipo de processamento local. E daí você consegue atender regras de privacidade quando elas são exigidas. Perfeito? Então, agora sim, né, a gente vai testar. Primeira delas, eu vou testar com o Ollama. Então, para você utilizar o Ollama, você precisa baixar a versão do desktop, que ele vai fazer a instalação do Ollama na sua máquina. Então, esse Ollama, ele não está vinculado diretamente à Meta, é uma aplicação que consegue rodar modelos open source. Ele iniciou com o Ollama, por isso que ele tem esse nome, mas ele não fica restrito apenas ao Ollama. A gente consegue executar tanto o DeepSeek, quanto o Phi, né, ou PHI, 4, Mistral e o Gemma 3. Então, está aqui o Gemma 3. Para a gente executar esse modelo, que a gente vai precisar, depois que a gente baixar o Ollama, a gente faz a instalação e a gente roda o Ollama. Depois que a gente rodar o Ollama, a gente precisa ir no terminal e chamar, então só aumentar a fonte aqui, e chamar o modelo e executar ele. Então, para isso, né, eu vou aqui chamar o Ollama. No Mac, ele vai ficar aqui no topo, vai ter um iconezinho dizendo que ele vai estar rodando. Daí eu posso ir no terminal. E no meu terminal aqui, só aumentando, deixa eu ver se eu aumentar a fonte. Então, daí eu vou pedir para executar esse comandozinho. Sou preguiçoso, nem vou digitar, simplesmente copiar e colar. E eu faço o Ollama Run Gemma 3. Nesse ponto em particular, vai acontecer duas coisas. Se você não tem o Ollama instalado, ele vai baixar o modelo, e daí quando ele baixar o modelo, aí você consegue trabalhar com ele. Então, nesse ponto aqui, né, já posso enviar mensagem, eu posso dizer, olá, tudo bem? E eu posso conversar com o modelo, ele vai processar, e todas essas informações estão sendo processadas localmente. Para fazer um teste, eu posso até desligar aqui a minha Wi-Fi, então estou totalmente desconectado, e dizer, poderia... Então, nesse caso aqui, eu pedi para ele listar as 27 capitais do Brasil, né, e ele está processando aqui totalmente offline, né? Desconectei da rede. Um ponto interessante também, né? Eu fiquei utilizando esse modelo no avião, né? Eu estava sem internet e eu fiquei brincando com ele, né? Testando ele quando eu estava voltando para casa. Então aqui
tá? Essa a possibilidade. Então, outra opção também que a gente tem é com o processamento de imagens, né? Como é que vai funcionar isso? Então, aqui eu posso, né, escrever o seguinte texto, né? Poderia descrever o que tem na imagem. E daí eu posso selecionar a imagem, que é essa imagem aqui. Tem essa salinha com origamis, tem umas caixas, uma foto um pouco aleatória, mas vamos ver se ele consegue entender. Daí eu passo o endereço da imagem, então a partir do momento que eu arrasto e solto, ele vai adicionar essa imagem no contexto, então estou dentro do olhame, então tudo perfeito aqui. Daí ele vai começar a processar essa informação. Então, né, notem que também a Wi-Fi ainda continua desligada e ele está lá processando esse resultado. Então aqui, né, veio o resultado, né, então daí, né, ele falou, essa imagem, ela mostra um espaço interno, provavelmente um salão, uma área de eventos com os seguintes elementos: paletas de caixas, guarda-chuva, painéis, cadeiras de metais, entre outros itens. Então até ele conseguiu ver aí um texto em uma das caixas, né, K maio 25, mas ele conseguiu identificar os itens dentro dessa imagem. E a outra alternativa para a gente trabalhar com o Gemma é utilizando o Open Router. O Open Router é como se fosse um proxy de modelos de inteligência artificial e ele tem lá modelos pagos e gratuitos. Então a gente consegue alterar o modelo, então posso ir aqui em configurações dentro do Klein, eu estou com o Klein já instalado. Se você não conhece o Klein, tem um vídeo aqui completo sobre o Klein no canal. Eu posso vir em configurações, selecionar o Open Router e escolher aqui o modelo Gemma 27B, ok? Então aqui estou com o modelo selecionado, daí uma vez que eu seleciono esse modelo, eu estou no modo de planejamento aqui e eu tenho esse arquivo selecionado. Então eu posso até fazer uma referência a esse arquivo, o pedido do dashboard, e eu vou pedir para ele fazer um planejamento. Poderia... Então daí fiz o pedido, né, no modo plan, só para ele iniciar o planejamento. Então, o que foi que eu pedi? Para ele planejar um dashboard para esse arquivo em particular. O dashboard ele vai administrar posts. Então, aqui ele vai começar a planejar essa alteração. Então, né, a gente está com o Klein aqui, eu vou dizer todas. Né, ele oferece as opções para a gente clicar. Eu poderia também digitar, né, ter essa conversa. E ele, como vocês conseguem ver, né, ele faz todo o planejamento. Depois disso, né, eu vou para a ação e eu edito os arquivos. Se você quiser ver esse Klein em ação, como eu já falei, tem um vídeo dedicado exclusivamente para isso. Mas esse vídeo em particular era só para mostrar as opções que a gente tinha de se trabalhar com o modelo Gemma 3. Ok? Então espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Também vocês, né, tenham aí conhecido uma nova opção para você utilizar inteligência artificial nos seus projetos. E se você quiser mais vídeos sobre o Gemma, é só deixar aí nos comentários que eu vou ter o prazer de gravar um vídeo aí para vocês, ok? Então, um abraço e até a próxima. Falou, tchau!